Pessoal, bem-vindos ao podcast Dias Mais Sustentáveis, que você pode escutar nas nossas várias redes sociais e assistir aqui a esses queridos amigos e amigas ao vivo no nosso podcast. Deixa eu falar aqui quem está participando hoje, né, Bruno? O Bruno Frota, que é um dos entrevistadores, consultores e auditor de responsabilidade socioambiental e ESG. Bruno, dá boa tarde pro pessoal, boa noite, bom dia, aquele salve seu para a gente aqui. Olá, pessoal, sejam todos bem-vindos no canal. Hoje o bate-papo é com a Tamara e sejam todos bem-vindos para novas descobertas sobre ESG. Maravilha! Januário, fale pra gente. Rodrigo Januário, nosso outro entrevistador aqui também, consultor, auditor de responsabilidade socioambiental e ESG. Dá o seu salve aqui para o pessoal ouvindo, vendo tudo ao mesmo tempo. Olá, como estão todos? É um prazer, uma satisfação enorme estar aqui hoje, né, para poder discutir um pouco alguns assuntos e bater um papo, ser algo bem agradável e claramente aqui poder compartilhar boas informações. Vamos com tudo. Vamos lá, Januário. E daqui a pouco com vocês também, Márcio Mendes, o nosso parceiro, outro entrevistador. Vocês viram que tá cheio de entrevistador aqui, né, gente? Consultor, auditor de responsabilidade socioambiental e ESG. E a nossa querida convidada. Boa tarde, Tamara. Oi, boa tarde. Boa tarde, bom dia, boa noite. Seja que a gente seja a hora que você estiver escutando esse podcast no seu banho, na sua corrida, mas continuem escutando o nosso podcast Dias Mais Sustentáveis. A Tamara Hashimoto Natali, ela é Impact Sustainability and New Business Manager. Ela vai falar um pouquinho mais o que é essa função e trabalha na empresa IP. Tamara, dá o seu salve e já comenta aí o seu trabalho, o que você faz para os nossos ouvintes e quem está assistindo também no YouTube. Claro, boa tarde, bom dia, boa noite, seja o que for. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Espero contribuir com essa agenda que é tão debatida hoje em dia. Trabalho na Química Amparo, ou IP, que todo mundo conhece aí pelos detergentes, pelos produtos de higiene e limpeza. Estou há 2 anos nessa função e aqui nessa missão, porque é muito mais do que simplesmente um cargo. Espero poder contribuir com esse debate aqui tão rico que a gente vai ter. Maravilha, pessoal. Continue escutando a gente só consegue fazer esse podcast graças aos nossos patrocinadores, apoiadores, o professor André Gurgel, para palestras em todo o Brasil, presencial ou virtual. Chame o professor André Gurgel. Ele é um pesquisador que está buscando o retorno aos padrões da Renascença. Por isso, pesquisa na área de arte, bioética, comércio exterior, compliance, contabilidade, direito, economia, egiptologia, etruscologia. Vamos chamar ele aqui para a gente perguntar o que é etruscologia, finanças, história, heráldica, idiomas clássicos e modernos, matemática, oratória, retórica, tradução e teatro. Entre em contato pelo Instagram, @Prof. André, tudo junto, sem acento, @profandré.gurgel ou pelo LinkedIn André Gurgel. Professor André Gurgel, é um prazer aqui estar com você também no nosso apoio. Também temos o apoio do SP Informática, loja de informática com tudo para o seu notebook. Assistência técnica e celular na Avenida Paulista, aqui do ladinho, onde a gente está gravando esse podcast. Na Avenida Paulista, 1941, loja 29, Bela Vista. Entre no Instagram, SP_Informática 2022 ou fale com o Pablo. Visite a loja e fale com o Pablo ou no WhatsApp 99027 4789. Muito obrigado
convidados apoiadores aqui do podcast Dias Mais Sustentáveis. Tamara, vamos começando a falar aqui do que é essa tal da sustentabilidade que tá na moda, esse tal da ESG. Eu fico um pouco com a minha mão aqui perdida, mas você no YouTube já tá acostumado. Mas, por favor, Tamara, conte pra gente o que é sustentabilidade para você. Bom, acho que a gente tem 1 milhão de definições, né? Hoje em dia, acho que ESG entrou na brincadeira aí da sopa de letrinhas, mas acho que na nossa visão, e acho que a minha particular principalmente, é o ponto de equilíbrio, né? Como que a gente acha o ponto de equilíbrio para a gente ter um planeta aí que esteja perene, que viva pelos próximos 100 anos. A gente sabe que a gente já passou esse ponto de equilíbrio. Então, a gente está falando aí que a gente precisa começar a trabalhar muito mais rápido do que o que a gente hoje usa do planeta. E acho que a gente vai entrar nesse meandro aqui na nossa conversa. E aí, o ESG entrou para compor aqui um pouco mais desse conceito, muito conectando, né, o mercado financeiro e uma forma mais prática da gente mensurar tudo isso que compõe a sustentabilidade. Então, a gente está falando de muita coisa e eu acho que a gente vai destrinchar um pouco aqui essa agenda para o pessoal. Bacana, fantástico. E claro, quando a gente fala de meio ambiente, né, não somente por uma questão de mostrar, a gente precisa cuidar do planeta, né, e principalmente as indústrias têm uma responsabilidade aí muito grande, né, as empresas precisam se atentar cada vez mais. E vejo que é importante ter isso na agenda do dia a dia dos executivos e, claro, a gente poder compartilhar o máximo de situações que forem possíveis. Completando aqui, Tamara, como que você calcula na tua linha de produção uma pergunta mais técnica, do que você consegue promover de impacto e como que você também consegue mensurar um pouco dessa compensação ambiental? Acho que aqui a gente fala em 2 agendas, né? A gente tem a agenda da sustentabilidade, então a gente olha o todo do negócio, e a gente tem a agenda da produção, que é onde a gente também olha os pontos de equilíbrio. Então a gente olha hoje a nossa cadeia de impacto, olha o que o fornecedor faz, olha o que os fornecedores dos fornecedores fazem, e a gente tenta olhar essa cadeia, que é sempre um ciclo, e traz essa mensuração de ciclo de vida dos produtos. É um termo técnico que se usa no mercado aí de indústria e de análise de produto mesmo, mas a gente consegue fazer com base em ciência, que eu acho que é super importante a gente ter métricas únicas aqui, entender qual que é a pegada de cada produto. E aí a pegada, a gente pode falar de pegada hídrica, pegada de carbono, pegada de insumos, todos os tipos de pontos de conexão que um produto é feito. Perfeito. Como que você, Tamara, consegue explicar isso para aquelas pessoas lá do dia a dia da empresa? Porque, assim, a gente fala muito do poliglota organizacional, né? Quem trabalha com essa área sabe muito bem, né? Que precisa falar todas as línguas, do financês, ao RHzês, ao marketês, enfim. Como que você consegue traduzir todos esses temas do ESG para esse pessoal todo da fábrica e também da parte de gestão? Eu acho que aqui a gente tem o desafio da comunicação, né? A minha formação é em comunicação e aí depois eu migrei para a área de sustentabilidade, então acho que isso ajuda um pouco nessa composição aqui de comunicação. A gente tem hoje na mesma diretoria a área de sustentabilidade e de comunicação corporativa. Então isso facilita muito porque a gente consegue chegar ali num meio de campo onde todo mundo se entende. Mas eu acho que aqui tem uma questão de facilitar todos esses termos e acho que principalmente evitar o bendito do greenwashing. Então, a gente luta todos os dias para não fazer o greenwashing, que eu acho que é o principal ponto aqui. Mas explica para os nossos ouvintes o que é o greenwashing. Hoje a gente tem muitos washings, já conversamos sobre isso Exatamente. em algumas oportunidades, mas acho que aqui o greenwashing é, de fato, a gente falar aquilo que a gente faz. A gente não quer enganar ninguém, a gente assume que a gente tem pontos de melhoria em processos, todas as empresas têm. Não é uma agenda fácil de fazer, mas a gente vem tentando cada vez mais ser transparente e comunicar, de fato, aquilo que acontece no dia a dia. Então, o que é bom, o que é ruim, aonde a gente está, para onde a gente está indo e acho que usar termos do cotidiano. Eu acho que essa talvez seja o maior desafio, que é pegar o técnico, pegar aquela agenda que é super difícil quando a gente fala de inventário de gás de efeito estufa. Afe Maria, dos A gente perde GEs, fôlego. dos números, Afe Maria. Escopo 1, 2, 3, ninguém sabe. Mas a gente tenta traduzir, a gente coloca ícone, a gente coloca figurinha, a gente coloca história em quadrinho. Então, a gente vem tentando sempre trazer essa linguagem um pouco mais acessível. Legal, legal. Januário? Veja quantos assuntos entram, né, quando a gente fala desses termos. Não é fácil explicar também para os colaboradores, né, situações como essa, porque são diversos assuntos para diversas áreas. De que maneira você acredita que essa comunicação pode ser mais fácil? Acho que a gente é uma empresa familiar. Sim. Contando um pouquinho da IP, é uma empresa que tem 72 anos de história e desde a fundação tem os mesmos valores.
E agora a gente está trabalhando nessa agenda da sustentabilidade conectada aos valores, porque os valores eles já estão intrínsecos na nossa cultura. Já faz parte do dia a dia, todo mundo sabe quais são os nossos valores, quem somos e para onde vamos. Então a gente está trazendo a sustentabilidade para dentro dessa agenda. E aí a gente começa a conectar com o dia a dia. Então a responsabilidade ou qualidade, que já é um valor super intrínseco no nosso dia a dia. O que a agenda ESG ou a de sustentabilidade conecta com os nossos valores? Fantástico. Aproveitando, falando um pouco da agenda. Então, assim, tem a dificuldade de comunicar, de absorver, acolher o primeiro colaborador e depois os stakeholders. E dentro dos princípios dos ODS, em quais ODS a IP consegue conversar? Aqui a gente tem um caminho, né? E aí isso é um pouco da rotina das agendas nas empresas. A gente fez uma matriz de materialidade. O que é uma matriz de materialidade? Boa, já ia perguntar, nossos ouvintes queridos e queridas. Tamara, eu vou dar um furo aqui, parabéns, porque o nível tá bem alto aqui, viu? Se tiver muito técnico, vocês me puxam, gente. pode Vão me deixar. ajudando, que pra mim é dia a dia. Muito então, interessante. vão me ajudando. Matriz de materialidade, acho que é o princípio da sustentabilidade. É onde nasce, assim, a gente vai fazer, o que é, né, a matriz de materialidade? É uma pesquisa em profundidade, quantitativa e qualitativa com todos os públicos que a gente se relaciona. Então, a gente conversa com gente de dentro, gente fora, com cliente, com jornalista, com ONG, com todo mundo que a empresa se relaciona e puxa os principais temas. Então, para nós, por exemplo, água é um tema super importante. A gente usa água na nossa produção. A gente usa água para usar os produtos. Água é um tema muito relevante. E, a partir daí, a gente faz um plano de ação para trabalhar. Então, onde estamos no tema água? A gente usa muita água? A gente usa pouco? A gente consegue fazer esse processo de forma sustentável? A gente faz uma análise técnica e aí desenvolve os projetos para, não é nem zerar o impacto, é levar para cima. Então, a gente passa da régua do zero e é onde eu consigo influenciar positivamente essa agenda. Essa é a matriz de materialidade. Pois bem, em 21, cheguei na empresa, a gente já tinha a matriz de materialidade, a gente revisitou os temas, porque é uma atualização constante, a cada 2, 3 anos se revisitam esses temas. E aí, a partir dos temas que a gente levantou, a gente conectou as ODS. Então, voltando ao tema água, hoje a gente está contribuindo com a ODS 6, que é de saneamento básico. Consumo sustentável, que é a ODS 12, é praticamente permeando toda a agenda nossa de temas materiais, porque a gente está falando de produtos de consumo. E aí, por aí vai. Então, hoje a gente está em 8 ODSs, posso depois citar aqui cada uma delas. Além de água, consumo consciente para estar aqui, educação de qualidade. Então, a gente tem programas de parceria com institutos de educação de qualidade. A gente tem uma agenda muito forte também em clima, porque a gente hoje tem inventário de gás de efeito estufa. Gente, sopa de letrinha. Tudo que a gente emite, tudo que a gente consegue compensar para a agenda positiva do clima. Legal. E por aí vai. Legal. Muito bom, deixa eu traduzir aqui, pelo menos os ODSs, né? Uhum. Os ODS, para quem não conhece, são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que em 2015 a ONU coloca, entra lá no YouTube, Dias Mais Sustentáveis, ou se você está assistindo no YouTube, vai ter exatamente essa explicação para vocês falando sobre o seu ODS, né, Bruno? Que é muito importante. Sim. Tamara, assim, você já trabalha nessa área, todo esse linguajar. Essa vivência nessa área, o que você valoriza muito, sabe? Para quem já ouviu falar da ESG, da sustentabilidade, o que é bacana trabalhar nessa área? Até para quem vem para essa área, até quem está fugindo dessa área, o que você acha que é muito legal dentro desse departamento, desse tema dentro da administração? É clichê, tá? Mas é fazer a diferença. A gente tá vendo o mundo beirando caos, em vários sentidos, né? Clima, todo dia quente, ou chove muito, chove quando não é para chover. Uhum. Enfim, a gente tá vendo aí o mundo beirando um desespero e eu acho que a gente, trabalhando aí na área de sustentabilidade, a gente consegue ajudar nessa construção. Então, a gente consegue parar e falar, putz, aqui tem um caminho de futuro. Acho que é isso que brilha os olhos. Muito legal. Fantástico. Uma coisa assim, tem não só a questão interna de comunicação, mas explicar isso para as pessoas, né? Da pessoa entender, principalmente os consumidores hoje querem, né, empresas mais sustentáveis, querem empresas que cuidam do meio ambiente, né? E poder explicar isso de uma maneira mais simples e que seja mais direcionada a negócios, né? Você acredita que uma comunicação mais eficaz pode ajudar a explicar melhor a população, né? E como você acredita que isso pode ser feito de uma maneira mais clara e objetiva, menos técnica à massa assim, das pessoas? Eu acho que esse é um grande desafio para todo mundo. Eu acho que todo mundo que trabalha com sustentabilidade, que vem investindo nessa agenda, tem esse desafio da comunicação.
Acho que produtos, eles acabam sendo um grande veículo de comunicação, porque os rótulos contribuem muito para isso. Então, acho que a gente hoje tenta sempre fazer essa comunicação nos nossos rótulos, ou até nas campanhas, né, de uma forma geral, também trazendo parceiros de muita credibilidade. Então, a gente tenta fazer essa conexão para que as pessoas também associem positivamente. Ah, que legal, então aqui tem uma parceria com a SOS Mata Atlântica. É uma ONG extremamente acreditável, enfim, a gente tem aí uma parceria de mais de 15 anos com eles. E aí a gente tem um desafio do rótulo, até falando, a gente tem um espaço limitado ali, né? Sim. Não tem como explorar, mas dali a gente coloca QR Code que vai para o site. Olha. E no site a gente consegue explorar toda essa comunicação. Então, a gente até está com uma linha aí que a gente lançou, que é a Green, que é uma linha sustentável, que tem todo o foco de biodegradabilidade, etc. E tem um site específico para explicar tudo de positivo que aquele produto tem. Fantástico. Aqui vai um pouco de a gente também trabalhar o engajamento do consumidor, estimular ele a ir lá, tirar foto, né? Acessar a informação, mas por isso que a gente apoia o DS4, que é educação de qualidade e consumo consciente, porque aqui a gente estimula muito dessa educação para a sustentabilidade. Justamente no ODS4 de qualidade que você está bem situada. Somos todos professores, coordenadores de cursos, acadêmicos, consultores. Eu, principalmente, milito bastante na educação financeira. E eu gostaria de saber se vocês fazem algum tipo de projeto voltado à educação propriamente dita. Antes de responder sua pergunta, eu acho que tem um parênteses pessoal aqui. Eu sou fã da ODS4, minha família inteira, até hoje, assim, desde os meus 12 anos até hoje, a gente é voluntária na ODS4. Então, minha conexão aqui com o professor Naka também é por conta disso. Mas sim, respondendo, a gente tem hoje alguns projetos, então vou citar 2 aqui. O primeiro é o CEPI. É uma instituição que a família Beira, né, que é a família que é proprietária da IP, eles apoiam o CEPI há mais de 60 anos e é uma fundação, é um instituto, na verdade, focado em educação de contraturno. Então, eles desenvolvem ali educação para jovens no contraturno escolar, jovens e crianças, e é uma formação incrível, assim. Já visitei muita entidade na minha vida, mas o CEPI, ele é indescritível. Fica um convite para vocês visitarem também, porque é de, assim, encantar. E a gente tem uma parceria com o Instituto Brasil Solidário, que é um instituto que tem uma atuação gigantesca no Brasil. São várias empresas que são parceiras. E o principal programa para a gente é o de educação financeira. Poxa, inclusive, é um programa que ele faz uma gamificação, ali ele transforma a educação financeira em jogos, e são jogos de tabuleiro mesmo, porque tem aquela colaboração, aquela brincadeira, fica lúdico, e aí a gente consegue traduzir, ainda voltando no desafio da comunicação, tudo aquilo que é muito difícil para criança, para jovem, do mercado financeiro, e de como que eu economizo, como que eu não gasto dinheiro de forma errada. Então, aqui a gente consegue ensinar da base para fora, e aí eles levam para casa depois. É muito legal, assim. A gente acaba multiplicando, né? Exato. É uma rede de colaboração linda. A educação financeira, acho que ela tem uma transversalidade em várias situações, Sim. né? Para o endomarketing, na comunicação com o colaborador, para fora, para o stakeholder. Acho que ela tem uma transversalidade que acolhe, né? Sim, e hoje também com as crianças, né? Antes não tinha isso, né? Antes, pessoas mais velhas que na faculdade tinham acesso a esse conteúdo de educação financeira. Hoje, até mesmo, eu faço palestra até mesmo para adolescentes, né? O pessoal cada vez mais cedo começa e a gente vê quanto isso gera de resultado, e principalmente daqui a alguns anos, né? Vão agradecer muito a gente. Isso daí devia ser a base de tudo, já que a base da sociedade é o financeiro, né? Sim. Todo mundo deveria ter acesso livre, e isso faz parte também da sustentabilidade, do tripé, né? Que vem o financeiro também junto. A gente acredita muito no cidadão autônomo, né? Então, a gente acredita que esse programa ele também dá autonomia para que as crianças e adolescentes tomem as suas decisões. E são decisões de vida ali. Então, ao invés de comprar um sorvete, eu vou guardar esse dinheiro para pagar a conta de luz. É esse tipo de provocação que o jogo faz ali na metodologia. E tem muitas outras coisas. Vou reciclar o lixo, vou economizar aqui a água do meu banho. Então, tem muitos conceitos também de consumo consciente dentro do jogo que embarcam nisso aí. Exatamente, já vamos entrar no dia a dia aqui da sustentabilidade. Antes, vamos agradecer novamente nossos apoiadores, o professor André Gurgel, que dá tempo de a gente beber uma água aqui também. Entre em contato pelo Instagram, professor André Gurgel, prof.andré.gurgel, ou pelo LinkedIn André Gurgel.
professor que faz palestra, a gente também faz por aí, mas o professor aqui também, várias temáticas muito interessantes. A SP Informática aqui na Avenida Paulista, se você tem assistência técnica, notebook, celular, está precisando, entre em contato com o Pablo no WhatsApp 99027 4789. Estávamos falando exatamente de trazer dias mais sustentáveis, trazer sustentabilidade para o dia a dia. Qual o exemplo ou vivência de sustentabilidade que nessa sua prática do dia a dia você mais se identificou? Você fala, nossa, esse tema é um tema que eu curto e faço com o maior prazer. Você já falou, né, do DS4, mas tem alguma coisa a mais dentro que você já viu? Olha, acho que a sustentabilidade dentro do nosso dia a dia, tá? Vou sair da esfera empresa, vou falar dentro do nosso dia a dia é formiguinha, gente. É reciclar o lixo de casa, é economizar água do banho, é ir devagar, mas você vai incorporando aquelas práticas. E não vira o eco chato, porque não é essa a ideia que a gente já ouviu falar muito disso. Não é essa a ideia, mas essa ideia da consciência. Então, eu acredito muito na educação e na consciência, e eu acho que isso é muito individual. Se eu tivesse que destacar uma prática, para mim é o trabalho voluntário. Porque o trabalho voluntário, ele embarca todas as esferas da sustentabilidade. Então, você pode falar de educação, você pode falar de água, você pode falar de plantio, você pode falar de reciclagem, enfim. A agenda é enorme. E o trabalho voluntário, eu acho que ele te dá muito dessa motivação de ver a transformação ali na hora. E isso te engaja para fazer mais e mais e mais e mais e mais. Tem muita gente que sempre manda mensagem pelo LinkedIn, pelo Instagram, fala, professor Naka, como que eu entro nessa área de sustentabilidade? É exatamente isso, Tamara. Fala, comece com o voluntariado, né? Porque se você não consegue se doar ou precisa de uma vivência, né, em alguma coisa temática que você quer, seja na água, energia, trabalho com investimento social privado, então é necessário sim, né, que você vá lá, arregaça as mangas e toque lá junto com o seu time de voluntariado. E para isso, obviamente, tem várias organizações super bem credenciadas para você aprender a ser voluntário, para você ser voluntário. E aí você já vai ganhando pontinhos para o seu currículo também, né? Adoro falar isso para os meus alunos também. Vocês também, né? Claro. Fala, você quer ir ganhar currículo, não sei o que lá, agora firma também na hora de entrevistar. Você vai perguntar, cadê seu trabalho voluntário, né? E quem sabe um dia a gente evolua tanto, igual lá nos Estados Unidos, né? Que lá é obrigatório o trabalho voluntário. Meio estranho o trabalho obrigatório, voluntário, mas é bem bacana também. Januário. Vamos lá. A gente fala de trabalho voluntário e tudo mais, né? Mas quando a gente fala também de sustentabilidade, né? Tem toda essa parte de cada vez mais vem aumentando. Onde é aumentando assim no sentido de crescendo os trabalhos, crescendo as áreas. Você acredita que, por exemplo, dentro de alguma empresa, algum setor pode ajudar ainda mais e que no Brasil a sustentabilidade vem ganhando importância? Sem dúvida. Acho que... eu acho que a gente não consegue mais sair dessa discussão. A gente já está no ponto de virada positivo, então ela não vai sair aqui do nosso dia a dia, nem das empresas, nem dos governos. Enfim, a gente está vendo aí COP acontecer, um monte de evento, enfim. É público, né? Então, acho que a gente também tem que ter essa agenda propositiva e cada vez mais ativa dentro das empresas e não vai deixar de acontecer. O que acontece é que cada empresa tem um formato de trabalho. Então, hoje, por exemplo, a gente é uma empresa de capital fechado, mas a gente adota o modelo de sustentabilidade de empresa de capital aberto por opção, hoje, do nosso conselho, dos nossos sócios, e é uma decisão interna. Empresas de capital aberto, elas obrigatoriamente têm que seguir a agenda da sustentabilidade, senão elas não conseguem crédito em bolsa, etc. Então, é uma obrigatoriedade, mas que agora já passou também da régua ali do que é limite, né? Então, eu acho que sim, continua. Ótimo. Maravilha, se juntando a gente agora, Márcio Mendes. Márcio, só pergunta para Tamara. Oi, Tamara, obrigado. Ouvindo você falar, é inspirador, né? A sustentabilidade, quando entra na vida da gente, parece que ela contamina assim, de um jeito positivo e a gente não consegue mais desassociar um outro tipo de pegada, um outro tipo de olhar para a sociedade, para os negócios como um todo. Eu queria te fazer uma pergunta com um olhar bem sistêmico que a sustentabilidade tem. Normalmente, a sociedade, as pessoas... tem muitas críticas como as corporações trabalham. A gente sabe que todo mundo tem seus impactos positivos, os impactos negativos, está todo mundo tentando remediar. A gente sabe dos trabalhos muito profundos e embasados cientificamente que a sua empresa, a IP, tem feito. Tá? Mas o que eu queria te perguntar é o seguinte,
a responsabilidade que vocês têm com relação a ter produtos de higiene e limpeza numa população de 8 bilhões do mundo, que não tem acesso a uma coisa tão básica, né? Esse impacto positivo precisa ser muito bem controlado e falado também, né? Como é que vocês trabalham com isso? A gente está em 94% dos lares brasileiros. Isso é muita coisa. É muita coisa. Bastante. E como é muita coisa, traz uma responsabilidade muito grande. Então, a gente também toma muito cuidado com o tipo de informação que a gente divulga. A gente é muito cauteloso, justamente pela dificuldade desse entendimento, porque não é qualquer coisa que a gente consegue falar, por exemplo, um inventário de gás de efeito estufa. Eu não consigo publicar de uma forma que seja acessível, então eu preciso traduzir tudo aquilo. Então, acho que a nossa responsabilidade vem muito naquilo que a gente também consegue conectar com o nosso consumidor final. Água é um tema que todo mundo entende. Então, assim, se você não tiver água, você vai sentir isso no seu dia a dia. Então, esse é um tema que a gente consegue entrar muito bem e a gente navega muito bem. É uma causa pra gente, a gente vai defender essa agenda sempre e a gente consegue comunicar. Então, essa responsabilidade também vem junto com a comunicação. De a gente comunicar o que é certo e atuar naquilo que é certo. Não sei se eu te respondo muito bem. Não, eu acho que sim. Porque a responsabilidade que a empresa tem, na minha opinião, a sua, é de promover essa saúde para as pessoas, né? E água, higiene, limpeza, né? Eu acho que isso é muito importante, você ter esse propósito e trabalhar com isso e comunicar muito bem, né? Aqui tem um outro gancho até de qualidade, né? A gente fala muito da questão do produto de qualidade, porque tem muito produto que não tem necessariamente o teor de limpeza para matar bactéria, por exemplo. E aí a gente entraria aqui em outros temas, mas a gente também promove muito o acesso a produtos de qualidade e com preço acessível. Que eu acho que aqui, quando a gente olha a nível Brasil, recorte de renda, recorte de população, a gente está falando que a gente também precisa promover esse acesso. Então, estar em 94% dos lares também prova que a gente tem qualidade e que a gente está dando esse acesso para as pessoas que não têm condição necessariamente de estar consumindo todo tipo de produto. É um produto muito focado, né? Muito bom. E já quer emendar, falar do Top of Mind, toda essa Vamos. coisa que aparece Vamos aí, para quem não aproveitar. conhece, Top of Mind é uma premiação, uma pesquisa que é feita pela Folha de São Paulo. E todo ano eles colocam aí o que vem aí na sua marca, na área de ambiente, dentro da área de alimentos, bebidas e assim por diante. E a IP sempre está lá pontuando como meio A ambiente, IP né, está Tamara? sempre, acho que é o 15º ano que a gente pontua como a marca mais lembrada em atuação de meio ambiente. Eu acho que isso para a gente vem, acho que a resposta a esta responsabilidade que a gente estava falando, né? E a gente compete com empresas enormes, então não vou citar aqui pra gente não entrar nesse meio. Daqui a pouco a gente convida eles aqui, Exato, e já aí eles fala também deles falam. também, e vamos que vamos. Mas isso pra gente é um reconhecimento gigante, porque significa que a gente tá no caminho certo. Porque o Top of Mind, ele é reconhecimento do consumidor. Então, o consumidor, ele vai lá, ele vota. Então, é um negócio proativo. Então, isso é muito legal, porque é um reconhecimento nosso ali, do trabalho do dia a dia, dessa agenda que a gente vem construindo e que é de formiguinha, né? É uma construção de formiguinha mesmo, porque são 72 anos construindo essa agenda. Assim. Então, a agenda de sustentabilidade dentro da IP, ela não tinha esse monte de termos gourmets e de toda esta agenda, de todo esse dicionário, mas desde 1970 a gente capta água de chuva. Assim, é de muito longa data, assim, que a gente faz as ações de sustentabilidade que foram ganhando corpo, ganhando temas, ganhando ciência por trás e que hoje estão na agenda que estão aqui, que a gente está debatendo. Mas é uma história, né? Então, a gente tem um legado nesse sentido e que traz esse reconhecimento do Top of Mind. Não, e tá colocando aqui na revista, no jornal, no site, na internet, IP é a marca que mais cresceu no Top of Mind de 2021 para 2022. Fabricante de produtos de limpeza pessoal conquista o Top Performance e outros 3 prêmios nesta edição do Estudo Nacional. Só reforçando tudo que a Tamara está trazendo aqui, né, de atrelar os valores que ela já falou, de trazer isso em projetos, basear em ciência, né, que a gente falou em greenwashing aqui, e traduzir cada vez mais isso para os nossos funcionários, consumidores, que pelo jeito estão entendendo, porque estão votando exatamente nesse ponto. E assim, voltando para o dia a dia, assim, quais ações você faz na sua casa, ou ações que você já falou de água, de energia, mas qual mais você acha que seria uma coisa super bacana para os nossos ouvintes, telespectadores no YouTube, que possam falar, amanhã eu já vou pegar e fazer isso que a Tamara falou. Qual que seria esses 3, 4, 5 pontos aí? Reciclagem. Acho que isso a gente consegue fazer, assim, acabou o jantar de hoje, já dá para reciclar alguma coisa.
É uma cadeia extremamente complexa, mas eu acho que se começa da nossa consciência no dia a dia, ajuda a cadeia inteira. Então, a gente trabalha muito na questão do consumo consciente. Então, além de você consumir com mais consciência, que eu acho que é o ato da compra, e aqui a gente está falando de você consumir produtos que sejam mais sustentáveis, que embalagens com uma pegada de plástico menor. Por exemplo, hoje, e até trazendo aqui para a IP e depois conectando com a ação de dia a dia. A gente tem uma fábrica de embalagens dentro da IP. Então, a gente hoje produz as nossas embalagens e 50% das embalagens são com plástico já reciclador. E aí, o resto é virgem, que vira reciclável. Então, a gente tem uma composição aqui química que possibilita também a qualidade dos frascos. Mas você, na sua casa, já fazer a separação do lixo ajuda a cadeia como um todo. E aí é o que a gente fala da economia circular. É um conceito também de sustentabilidade também. Já vamos ter em outro podcast aqui, né, Márcio? Então, não vou Com entrar certeza. nessa agenda. Então, vou deixar pro próximo. Isso. Pra não dar spoiler. Mas eu acho que a ação do dia a dia, de você separar o seu lixo, já é assim, uma excelente ação de consciência que você pode ter. Legal. Fantástico. Uma coisa que acontece muito, que eu vejo, né, nas consultorias que eu faço, é o quê? É a questão de empresas copiarem ações de outras empresas. Né? Você acredita que, por exemplo, claro, na empresa na qual você trabalha, né, tem um projeto, tem toda uma atuação. Você acha que isso pode ser até mesmo referência para outras empresas e que outras empresas acabam se espelhando para poder fazer isso? E isso acaba aumentando até a importância e as pessoas vendo que isso não só traz resultado financeiro, mas como um resultado em nosso meio ambiente? A agenda da sustentabilidade é diferente da agenda concorrencial. Então, assim, a gente trabalha muito essa questão do fair, né? O que é justo. Então, vamos fazer colaboração, gente. Vamos construir junto. A gente não precisa fazer coisas que concorrem na sustentabilidade. A gente pode colaborar com os nossos concorrentes, com empresas que talvez não sejam do mesmo segmento, mas que estão ali com a mesma função. Então, empresas que também têm embalagens de plástico. Poxa, a gente pode fazer parceria. E eu acredito muito na colaboração. Porque a agenda de sustentabilidade, se ela não for colaborativa, ela não vai acontecer. Então, a gente fala muito dessa questão da atuação em cadeia, né, de stakeholder ou de público de interesse. É exatamente isso. Assim, não que não importe a concorrência, aqui a gente está falando de mercado, gente. A gente já sabe de toda essa... do lado concorrencial, mas aqui a agenda da sustentabilidade, ela precisa ser mais propositiva nesse sentido. Então, ela também precisa entender o que está sendo bom e o que dá para a gente copiar e melhorar. Então, acho que não é só copiar, mas como que eu pego aquele modelo que é bom e como é que eu incremento ele? Como é que eu escalo aquilo? Eu acho que nesse ponto você tocou, talvez que seja realmente o cerne da sustentabilidade. Né? Eu acho que as empresas competem onde elas devem competir e colaboram onde elas podem e devem colaborar. Né? Isso independente se você é concorrente do mesmo mercado ou não, porque a embalagem todo mundo usa e depois que ela perde o significado, né, de transportar o produto até a casa do consumidor, ela, na verdade, vira lixo. E lixo, na verdade, é o que a gente não quer. Né? A gente quer resíduo, na verdade, quer uma nova matéria-prima, que é o que vocês estão fazendo. Né? Pensando nessa colaboração, e agora puxando um pouquinho a sardinha para um movimento que nós somos voluntários, que o NACA, não sei se vocês sabem, mas ele foi um dos idealizadores da ABRAPS, que é a Associação Brasileira dos Profissionais pelo Desenvolvimento Sustentável. Eu queria que você colaborasse, principalmente com os nossos jovens lá da ABRAPS, contasse um pouquinho como é que foi sua entrada nessa área de sustentabilidade, como é que as pessoas se preparam para obter essa liderança que você tem, qual é a jornada para um bom profissional de sustentabilidade. Eu acho que é uma carreira, talvez seja uma das mais brilhantes e com maior futuro, maior e melhor futuro que a gente pode enxergar aí para os nossos jovens. Deixoso. Acho que aqui, só contando então um pouquinho da minha carreira, minha formação é em relações públicas, comunicação social, com ênfase em relações públicas. Trabalhei 10, 15 anos aí em empresas, agências, fui e voltei e tal. Trabalhei muito com gestão de crise e aí comecei a entender que muitas das crises que a gente gerenciava ali, a comunicação, tinham a ver com a agenda da sustentabilidade e que poderiam ser evitadas com uma agenda positiva. Então, acho que a curiosidade de começar a estudar o tema veio por aí. Aí eu fui fazer uma pós-graduação em sustentabilidade e, por um acaso, acabou que na empresa que eu trabalhava anteriormente, a gente tinha ali as áreas que eram pares, apareceu uma oportunidade, eu fiz uma migração lateral, que a gente fala, né? Que é uma transição de carreira, de fato, da comunicação para a sustentabilidade, mas que tem tudo a ver, porque elas estão conectadas, são cadeiras que andam juntinhas. Ali tá a nossa gerente de sustentabilidade hoje senta do meu lado, a gente conversa todos os dias, porque é praticamente a minha irmã, assim, né? A gente conversa muito, porque a gente precisa se ajudar.
no sentido de migração de carreira ou de startar uma carreira, né? De começar uma carreira, acho que é estudo. Porque tem que tomar cuidado até com greenwashing na carreira de sustentabilidade. Hoje a gente vê aqui, faz uma formação aqui ó, de 30 horas, você vai ser um especialista. Não vai. Não vai. Precisa de ciência, precisa entender todos esses conceitos. É muito complexo, é uma agenda complexa, porque você lida dos problemas sociais, ao da água, ali do meio ambiente, a governança, que a gente ainda não entrou nesse tema, mas sei que ele vai chegar aqui no nosso bate-papo, que talvez seja o mais complexo de todos, porque governança é muito complexo. Então, acho que precisa estudar, precisa ter curiosidade, assim. Para mim, curiosidade é fundamental e precisa ir atrás de quem já tem a referência. A gente tem profissionais excelentes, que estão há 20 anos trabalhando nessa agenda, e que não era agenda de sustentabilidade, foi ganhando todo o corpo que tem, e que hoje tem o status, né? Que a gente fala, tem muito status, mas tem que tomar cuidado para você não ter o greenwashing na carreira também. Olha, é verdade, né? Nunca tinha pensado em greenwashing na carreira. Já vai dar um artigo bom. Outro washing. Outro washing. Career washing. Ó, ficou bonito. Dá uma dúzia de programa já. Já vamos coletando aqui as informações. A gente está falando com a Tamara Hashimoto Natali, que é, vou falar em português, né? Gerente de Impacto, Sustentabilidade e Novos Negócios da IP. E tudo isso está acontecendo graças ao apoio do professor André Gurgel, @profandré.gurgel, no LinkedIn André Gurgel, e da SP Informática. Ligue lá para o Pablo se você está com problema no seu notebook celular, no telefone 99027 4789. Tamara, fala um pouquinho mais assim desse seu dia a dia, né? Você viu que eu gosto de sair um pouquinho da firma e voltar aqui para o nosso dia a dia. Você falou de alguns cursos, você falou desse aperfeiçoamento. E para aquele pessoal que está começando lá no ensino médio, pessoal que gosta você já falou de voluntariado, da comunicação. Quem mais você acha que dá para a gente levar para esses outros mundos de educação? Consumo de conteúdo, né? Ir atrás de livro, ir atrás de referência, de palestra. Gente, a internet hoje é um mar, né? De coisas. É óbvio que tem que ter ali uma separação do que é bom, o que é interessante, o que não é, e tá tudo certo. Mas eu acho que esse consumo proativo também ajuda muito. Até porque dentro da agenda da sustentabilidade tem tanta coisa que você vai começar a enveredar pelos temas que você gosta. No meu caso, eu lido com a agenda como um todo pela posição e tudo mais, mas também tem áreas muito específicas. Perfeito. Só educação, só meio ambiente, só governança. Você pode escolher também qual área atuar dentro da sustentabilidade. Dentro da IP, hoje, a gente tem uma divisão até bem diferente do mercado, né? A gente tem a gerência de sustentabilidade, que olha essa agenda como um todo, traz as ODS, faz a conexão com cultura e tal, essa coisa mais corporativa, e o porta para fora, essa parte institucional que a gente fala, mas a gente tem a gerência de responsabilidade social, a gerência de meio ambiente e a gerência de governança. Então, são 3 gerências que também dão sustentação para toda essa máquina funcionar, porque, de fato, é muita coisa, né? Imagino. Quando a gente fala de jovens, né? Eu leciono para muitos jovens, né? Eles são muito curiosos, querem conteúdos bons. Agora eles têm mais um conteúdo bom, né? Claramente. Isso aí, aqui no Dias Mais Sustentáveis. Exatamente, para seguir a gente, né? E principalmente ver o que os convidados trazem assim de informações. Questão de carreira, de estudo, né? E eles perguntam não só questão de conteúdo, né? Mas pessoas que para eles possam ser referências, que eles possam acompanhar. Você tem algo assim, seja no Brasil ou fora, falar assim, olha, essas pessoas aqui também escrevem sobre sustentabilidade ou a recomendação de algum livro, por exemplo? Prof. Naka, por favor. Também. Né? Isso, @profnaca no Instagram, Marcos Nakagawa no LinkedIn, Dias Mais Sustentáveis. Obrigado, Tamara. Mais do que isso, não tem, né? Acho que assim, tem muita gente. Não consigo citar uma, 2 pessoas. Já temos vários aqui. Exato. Temos, né, um time de pessoas aqui que a gente tem acesso. Acho que o LinkedIn, ele puxa de um lado para o outro, enfim. Acho que tem veículos que talvez a gente possa indicar que seja mais justo, até para a gente não esquecer alguém que seja tão relevante, ou enfim, que a gente não esqueça, que não seja injusto, né? Não. Mas acho que tem um canal que eu gosto muito de acessar que chama Reset. É de uma jornalista que chama Vanessa Hidashi. É um jornal com uma curadoria de conteúdo excelente. Ela é uma das fundadoras, tem mais gente ali que colabora com o repertório, mas ali tem informação precisa e que traz todos os dias um boletim super tranquilo de informação crível, sem o greenwashing. E quando tem o greenwashing, eles também apontam. Falam, vamos tomar cuidado com isso aqui, porque
tem uma informação aqui que é mais ou menos. Então, eu gosto muito porque eu acho que eles são muito transparentes. Capitalreset.com, reset com S, para quem quiser seguir. Foi uma boa dica? Ótima Ótima dica, dica, mandou né? bem Além da demais. nossa aqui, né, agora. Muito bom. Tamara, deixa eu te fazer uma pergunta um pouquinho diferente. Sustentabilidade é um olhar para o futuro, né? Olhando para o futuro, qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, seja na vida pessoal ou na sua carreira? O que você tem aspiração? O que você imagina de futuro para você, para os seus stakeholders, né? Todo mundo tem seus stakeholders, para toda a sociedade. Particularmente, independente de agenda corporativa aqui da companhia, acho que o meu, né, desejo é educação de qualidade e consciência. Porque eu acho que enquanto a gente não tiver isso na base, e na base eu não estou falando base das crianças, não disso, mas da sociedade como um todo, eu acho que a gente não consegue evoluir nessas discussões. E aí ficam discussões muito rasas. E a gente não consegue avançar. Então, para mim, eu acho que a educação de qualidade, não só a educação da sustentabilidade, a gente está falando aqui de conceitos básicos mesmo, né? De leitura, de matemática. E aí a gente vai crescendo nessa agenda. Então, acho que se eu pudesse falar, eu vejo um país onde todo mundo tem acesso à educação para a gente conseguir ter discussões e conversas. Seria meu sonho número 1. Muito bem, já estamos aqui indo para o nosso derradeiro momento. Mas antes, vamos fazer mais uma pergunta para você, né? Para você deixar aquela mensagem, né? Aquela mensagem para o nosso ouvinte, para o nosso pessoal que está assistindo no YouTube. Qual mensagem você daria dessa sua visão positiva da sustentabilidade, tudo isso que a gente falou, que poderia vir e virar um quotes? Pode ser um quotes, já que a gente já coloca assim. E quotes é entre aspas, tá, gente? Que é aquele lá que você posta no Instagram. Enfim, o que você acha que seria legal para você falar assim, que seria deixar essa mensagem? Eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade, assim, parece que é uma agenda impossível, que é uma agenda que cansa. Não precisa ser esse o coach, depois a gente adapta. Sim, a gente claro, adapta claro. direitinho. Mas parece que é uma agenda muito longa. Mas ela é uma agenda que está acontecendo, ela está em movimento. E a gente precisa de gente para fazer. E não só dinheiro. Dinheiro é um dos caminhos, mas eu acho que voluntariado, eu acho que boa vontade, eu acho que colaboração é fundamental. E aí, quando a gente volta no ponto da educação, para mim também é isso. Assim, se as pessoas tiverem a consciência de que uma pequena atitude pode transformar o mundo, indo para o clichê do clichê, faz o seu papel aqui, vai contaminando quem está à sua volta. Eu acho que isso é fundamental. Então, eu acho que quando a gente olha a agenda da sustentabilidade como indivíduo mesmo, é isso. Como que eu posso influenciar quem está aqui do meu lado? Como que eu consigo levar isso para frente, né? E aí, óbvio que eu não vou deixar de falar aqui da esperança nas crianças, né, gente? Porque eles estão vindo com essa pegada. Assim, eu tenho sobrinhos pequenos que olham para mim e falam, tia, você reciclou seu potinho de margarina? Sim, reciclei, tá tudo bem. A tia ensina vocês, não são vocês que ensinam a tia. Vamos inverter aqui. Mas é isso, assim. Então, acho que é muito legal ver o que se está acontecendo na agenda. Ela está acontecendo, as empresas estão fazendo. Apesar da gente, às vezes, ser muito negativo, e eu acho que é um pouco do cansaço que a gente tem, não de rotina, de dia a dia, mas eu acho que de agendas, né, muito intensas, é bom. Tudo que está acontecendo é muito bom. Então, eu sou uma pessoa positiva, assim. Eu gosto de olhar para o futuro e falar que legal, tem muita gente trabalhando, tem muita empresa trabalhando e dá para fazer. Então, a gente precisa ter colaboração e boa vontade fundamental, assim. Colaboração é o que você fez para o nosso podcast Dias Mais Sustentáveis. Agradecer a Tamara Hashimoto Natali, gerente de impacto, sustentabilidade e novos negócios da IP. Agradecer o pessoal aqui, os nossos consultores, os nossos auditores em responsabilidade socioambiental e ESG, que está na mesa agora, o Márcio, o Januário e o Bruno, que saiu agora e estava aqui com a gente no YouTube. Se você está assistindo no YouTube, deixa o like, segue a gente que está aí na descrição embaixo. Os nossos LinkedIns, o da Tamara também está lá, para que você possa acompanhar tudo que a gente vem falando sobre ESG e sustentabilidade. Agradecer o apoio sempre do professor André Gurgel, que entra em contato pelo Instagram dele, profandré.gurgel, e no LinkedIn André Gurgel. E também a SP Informática. Fale lá diretamente com o Pablo no telefone 99027 4789. Fica aqui na Paulista. Vamos levar os nossos computadores celulares para o pessoal lá arrumar, para ficar sempre online aqui
com vocês. Nossos amigos, muito obrigado. Pessoal do YouTube, pessoal que está ouvindo na rádio, fazendo aquela caminhada, força aí que ainda tem mais minutos para que vocês consigam. E até o nosso próximo episódio. Um grande abraço, pessoal.